Glória a Deus. Olá a todos. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Bom, estamos aqui como eu tinha prometido, como eu tinha falado, como eu tinha dito, como eu tinha divulgado, né? Pelas redes sociais. Estamos aqui hoje já, são as 19 horas, aqui em Foz do Iguaçu, né? Esse aqui são, eu estou me guiando pelo horário daqui, né? Então vamos estar compartilhando essa palavra de Deus, andar no Espírito, né? Andar no Espírito. Primeiramente, damos as boas-vindas e a bem-vinda ao Espírito Santo, né? Que seja Ele tomando o controle, que seja Ele direcionando-me, que seja Ele pondo, né? Colocando as palavras na minha boca e que o nome de Cristo Jesus, o nome de Yeshua, venha a ser glorificado, amém? E que todo esse tempo aqui venha a ser para glorificar ao nosso Deus, amém? Que Deus venha a ser exaltado, que Deus venha a ser glorificado, amém? Em nome de Jesus Cristo, que ele venha realmente crescer, né? Em nome de Cristo, que ele venha crescer, que ele venha ser exaltado e que eu venha realmente ser um instrumento, que venha diminuir como servo, como instrumento dele nas suas mãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, glória a Deus, né? Estou por aqui, seu amigo, seu irmão, missionário, profeta César Augusto Machado Figueira, né? César Augusto Avivalista, né? É um desejo do meu coração que o Senhor possa fazer algo nessa geração. Amém? Então, irmãos, uma das minhas paixões, como vocês já sabem, né? Uma das coisas que eu gosto, um dos temas que eu amo realmente falar, né? É sobre o Espírito Santo. E um tema, essa frase realmente mexe comigo, mexeu comigo e sempre vai mexer comigo, né? Para aqueles que têm uma comunhão um pouco mais profunda, um pouco mais sedenta e faminta pela presença do Espírito Santo, vocês me entendem, né? Eu posso falar assim, aqueles, porque, irmão, infelizmente, não são todos, né? Não é toda a igreja que está com essa fome e sede, que está com esse desejo ardente no seu coração pela presença do Espírito Santo. Amém? Mas eu falo para aqueles realmente que estão com fome, que têm sede, que realmente anelam que Deus faça alguma coisa nas suas vidas, aqueles que se metem e que buscam na fonte, aqueles que vão lá às profundezas do coração de Deus, aqueles que vão às profundezas do Senhor, na sua intimidade, na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus, na sua vida com o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Amém? Então, meus irmãos, é mistério nosso, é mistério meu compartilhar da palavra de Deus, de pregar a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Eu não faço nada para buscar seguidores, ou para buscar fama, ou para aparecer. Não, irmão, por quê? Porque eu não sou famoso, né? Famoso é Deus, né? Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento para o Senhor, toda a fama é para Joshua, é para o Senhor Jesus, amém? Então assim, porque se vocês veem, aqueles que conhecem, né? Eu não tenho milhões de seguidores, não tenho milhões de seguidores, né? Mas glória a Deus, né? Porque o Senhor é fiel. E como eu não busco isso, não está isso no meu coração, não é a minha intenção. Nunca foi a intenção do meu coração, né? Buscar seguidores, fazer as coisas porque eu sou fominha por seguidores, porque eu quero curtida, porque eu quero views. Não, meu irmão. Mas mesmo assim, eu preciso pregar a palavra, assim esteja uma pessoa, assim estejam duas pessoas, assim sejam três pessoas, assim sejam 1000, né, 100.000 pessoas, eu vou pregar, né, com a mesma paixão, com o mesmo Espírito, com a mesma autoridade e com o mesmo Deus, com o mesmo Espírito Santo e usando a mesma palavra, amém? Com a minha mesma entrega e devoção ao Senhor, né? Com a minha mesma intenção de buscar agradar ao Senhor e não ao homem, né? Sempre terei essa intenção de buscar sempre, né, obedecer a Deus, buscar agradar ao Senhor e não aos homens, sejam eles quem for. Amém? Então, assim, mais andar no Espírito. Gente,
Essa palavra, na verdade, praticamente nasceu ontem. Glória a Deus, né? Ontem eu tive uma conversa especial com uma pessoa. Teve um momento muito especial onde Deus ministrou a minha vida, onde Deus falou ao meu coração, onde eu falava para o Espírito Santo na minha cama, quando depois que orei, ainda continuei orando, continuei tendo comunhão com o Espírito Santo, continuei falando com Deus. E eu agradeci a Deus porque na conversa que eu tive, uma palavra de Deus, só uma palavra, gente, mexeu comigo. Fez sair as minhas lágrimas. Não tem como, gente, quando Deus é Deus, quando Deus é quem fala, quando Deus é que manifesta o seu toque, não tem como você ficar rígido, não tem como você ficar de cara dura, não tem como você ficar de pé, não tem como você ficar sério, não tem como os sentimentos obedecerem ao poder e ao fluir do Espírito do Senhor. A nossa vida toda desaba quando Deus fala. Por isso que eu sempre falo assim, somente basta um toque de Deus. Somente basta um toque só do Senhor e algo acontece. O sobrenatural acontece. Algo é mexido em nós. Algo é trastocado pelo Senhor em nossa alma, em nosso espírito, em nossos pensamentos. Algo vai gerar quebrantamento, algo vai gerar, aleluia, uma emoção diferente em nós. E essa palavra, na conversa que eu tive ontem, e ainda depois da oração, o Senhor continuou me lembrando e me recordando dessa palavra, gente. E é muito bonito, né? Porque com quem eu falei, ele falou assim. Ele falou que a minha vida, ele falou de mim, que a minha vida, né? Eu estava contando alguma experiência minha de jejum, de consagração, do meu propósito mais grande que marcou a minha vida, que foi praticamente um antes e um depois, onde a partir dali eu comecei a realizar aquelas jornadas proféticas, apostólicas pelo Brasil e a Venezuela, né? Que eu chamava de cruzadas, né? Hoje eu chamo de jornadas apostólicas, que o Senhor me deu essa palavra já faz 2 anos, e assim eu mantenho em obediência ao Senhor. Tudo aquilo quando é o Senhor quem fala, algo vai mudar, né? Então, assim, quando Deus fala, gente, algo vai acontecer, né? Quando é o Espírito Santo, algo, algo em nós, algo na igreja é mudado, porque Deus, ele faz isso. Amém? Então, gente, andar no Espírito. Nessa conversa, a pessoa fala assim para mim, é que César, quando você anda no Espírito, ele fala assim, quando você anda no Espírito, você cumpre a Bíblia, porque a palavra diz que o mundo não recebe, o mundo não entende o Espírito, né? O mundo não entende o Espírito, né? O mundo não entende o Espírito. Então, gente, é muito. E isso mexeu comigo de uma forma muito especial, muito singular, muito em mim, muito no meu íntimo. Porque eu sei que foi Deus que falou, eu sei que foi o Espírito Santo usando essa palavra ou essa conversa. E eu fui realmente ministrado, sabe? E isso foi gerando em mim uma mensagem. E foi essa mensagem que eu, de alguma forma, preparei no meu espírito, ou Deus preparou no meu espírito. Deus colocou no meu espírito. E eu decidi trazer aquilo que Deus colocou no meu espírito para você. Para você. Para a igreja. Para você, homem de Deus, para você, jovem que está querendo mais de Deus, para você, irmã ou irmão que está querendo mais de Deus, para você que quer experimentar coisas novas. Não sou eu quem vai fazer que você viva as coisas novas, né? Mas é o Senhor, é o Espírito Santo, né? É Deus Todo-Poderoso. Mas você tem que se mover, você tem que buscar. Amém? Então, irmãos, andar no Espírito é uma vida de fé. Andar no Espírito é caminhar, é viver numa dimensão, falo dimensão realmente porque é a palavra realmente chave, é a palavra exata, né? Quando você anda no Espírito Santo,
Você anda numa dimensão que não é da terra, que não é humana, que não é mundana, que não é uma dimensão almática ou da tua alma. Não. Quando você anda no Espírito Santo, gente, quando nós andamos no Espírito Santo, irmãos, quando nós andamos no Espírito Santo, igreja, nós andamos numa dimensão, né? Posso dizer assim, mais perto de Deus. Ou melhor dito, com Deus mais perto da gente, que você pode até senti-lo, né? Nas mínimas coisas. Você não precisa de um grande estrondo. Você não precisa de um grande fogo, uma árvore pegando fogo para você dizer, Deus falou comigo. E Deus pode fazer isso. Deus pode, porque Deus é soberano e Ele faz como Ele quer. Mas, irmãos, quando nós andamos no Espírito, quando você anda, quando você decide viver uma vida no Espírito Santo, você nas mínimas coisas, você vai sentir Deus te tocando, você vai escutar a voz de Deus, você vai entender, você vai saber, de saber mesmo, quando é que é Deus que está falando contigo, você vai saber quando é o Espírito de Deus que está ministrando no teu coração, você vai saber quando é Jesus que está falando contigo, você vai saber distinguir, discernir as três pessoas de Deus. Você vai saber quando é o Pai que está falando. Você vai saber quando é Yoshua que está falando. Você vai saber quando é o Espírito Santo que está falando. Amém, irmão? Andar no Espírito. Eu acho que o mês passado, vários meses atrás, eu trouxe uma palavra, vamos falar assim, similar, ou parecida, ou irmã desta, posso dizer assim, que eu falei caminhar com Deus, né? Eu falei baseado na vida de Enoque e alguns outros homens de Deus. Mas aqui eu quero falar, irmãos, a mensagem que eu, né, em comunhão e em concordância com o Espírito Santo de Deus, queremos trazer hoje, é andar no Espírito. Para mim é algo novo, para mim é algo totalmente diferente, para mim é algo que é mais relevante, que mais algo mais sobrenatural. Andar no Espírito Santo é uma coisa que humanamente eu vou me travar tudinho, eu vou me travar, eu não vou saber como explicar, eu não vou saber como soltar ou liberar aquilo que eu sinto, porque gente, quem anda no Espírito, ele vive uma vida totalmente que parece meio que louca, porque é contrária. Uma vida no Espírito, gente, é uma vida contrária, porque é uma vida no Espírito Santo. E o Espírito Santo, igreja, ele se move, ele anda, ele caminha totalmente contrário ao sistema deste mundo, ele caminha totalmente contrário à religião, ele caminha totalmente contrário a como se move este mundo, a como se move uma liturgia, a como se move um religioso, a como se move, a como está programado uns religiosos, né? O Espírito Santo, uma vida no Espírito Santo, é andar com o Espírito Santo, é caminhar na direção dele, é ver para onde ele está vendo, é ver o que ele está enxergando, é olhar o que ele está olhando, é tocar aquilo que ele está tocando e é obedecer aquilo que ele te está mandando. Por isso que é uma dimensão, é um estilo de vida totalmente contrária, é uma dimensão realmente totalmente nas alturas com Deus, é uma dimensão, ainda que pareça gloriosa, e é gloriosa, é muito bonito, é poderoso, a dimensão de andar no Espírito Santo, gente. Humanamente falando é difícil. Sem o Espírito Santo você não anda no Espírito. Se você é religioso, você não anda no Espírito. Se você somente vai para a igreja para fazer as coisas, uma programação da igreja, né? Você não anda no Espírito, mas quando você anda no Espírito, meu irmão, quando você anda no Espírito, você anda parecido a Jesus.
Quando você anda no Espírito Santo, você anda, caminha, vive parecido a Jesus. O teu ministério é totalmente transformado. Você anda no centro da vontade de Deus, vivendo e caminhando, cumprindo e obedecendo o propósito que te foi assignado por Deus. E mesmo que as pessoas, mesmo que a tua família, mesmo que os religiosos não entendam, não compreendam, vão tentar distinguir ou discernir a tua vida baseado naquilo que eles acham, baseado naquilo que eles pensam, eles nunca jamais vão entender, porque a vida no Espírito é totalmente contrário, um caminho contrário, você vai na contramão, a tua dimensão é outra. É por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que é espiritual, aquele que anda no Espírito Santo, ele discerne, ele distingue perfeitamente, ele vê claramente todas as coisas. Porém, esse homem, essa pessoa que anda no Espírito Santo, que anda naquela dimensão, ele não pode ser entendido, ele não pode ser discernido por ninguém, a menos que as pessoas tenham o Espírito Santo, a menos que as pessoas também tenham esses mesmos óculos do Espírito Santo, ao menos que essas pessoas também caminhem nessa mesma dimensão e que andem nessa mesma, aleluia, dimensão do Espírito Santo. Somente assim, gente. Porque a gente, quando anda no Espírito Santo, vai parecer uma loucura. A Bíblia fala muito claro. A palavra declara muito bem e muito claro quando diz que para o mundo é uma loucura. É loucura. Uma vida no Espírito Santo, andar no Espírito é uma loucura, gente. É loucura para o mundo, para as pessoas comuns e correntes, para um crente comum e corrente, para um religioso comum e corrente. É uma loucura. Porque a pessoa nunca, jamais vai entender, porque ele não está vendo o que essas pessoas que andam no Espírito estão vendo. Ele não está encaminhando para onde eles estão vendo e sabem para onde eles vão. E ao mesmo tempo, quem anda no Espírito Santo, Jesus, ele diz que ele não sabe de onde vem e para onde vai, porque ele é guiado pelo vento do Espírito Santo. Esse vento, esse sopro, nós somos aquelas folhas que não sabem nem para onde vai, nem de onde vem. É assim que é todo aquele que é nascido do Espírito Santo, que anda nessa dimensão, que caminha nessa atmosfera totalmente diferente do mundo. Mesmo que nós, como homens de carne e osso, façamos, segundo o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, façamos algumas coisas que parece que somos comuns e correntes, que parece, que somente parece que somos comuns e correntes, que somos parecidos. Mas quando você vai na vida dessa pessoa, quando você vai conhecer a loucura quando você vai, se é que você pode fazer isso, né? Quando você entra naquela dimensão que essa pessoa vive, naquele entendimento, naquela intimidade, naquela comunhão que essas pessoas vivem no Espírito Santo, você vai ficar doido, você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Porque as pessoas somente veem a pessoa. Os de fora, eles estão vendo a César, eles veem a mim. Eles veem aquilo que eu faço com as minhas mãos somente, mas eles não veem o que eu estou vendo. Eles não entendem o que eu estou entendendo. Eles não estão captando o que eu estou captando de Deus. Eles não escutam o que eu escuto. Eles não ouvem o que eu ouço de Deus. Eles não queriam, quizás, obedecer aquelas coisas que Deus tem mandado fazer. Porque quem anda no Espírito, gente, ele anda totalmente contrário, ele vai na contramão, ele anda totalmente contrário a este mundo, a como a igreja deste tempo anda. Porque a igreja deste tempo, infelizmente, está caminhando e está andando parecido, que está andando na mesma corrente do mundo. Está disfarçada. A igreja disse que não. Mas eu creio que Deus ainda vai levantar homens. Eu creio que Deus já está fazendo isso. Eu creio, gente. Porque essas pessoas são raras.
Essa geração é rara. Esse remanescente é raro. São poucos os que não se dobram ao sistema, os que não se dobram, os que não dobram os seus joelhos a Baal, a Mamon, a Jezabel. São essas pessoas que Deus vai usar e que Deus está levantando para usá-las com o poder do Espírito Santo. Lá no norte do Brasil, aqui no sul do Brasil, no leste e no nordeste do Brasil, no oeste do Brasil, Deus está levantando uma galera, uma geração realmente doida, louca, guiada pelo Espírito Santo. Quando eu falo doida ou louca, é para o mundo que vê que a gente é louco e doido, mas para Deus, aleluia, somos o poder de Deus. Somos instrumentos de Deus nas suas próprias mãos para essa geração que tanto precisa, que tanto está clamando por uma geração, por filhos de Deus, por gente que ande, aleluia, na estratosfera, por gente que ande no Espírito Santo, por gente que ande numa dimensão, aleluia, totalmente diferente, que seja aquela dimensão que é a certa, é a dimensão do Espírito Santo. Glória a Deus, gente. Eu me apaixono falar dessas coisas. Eu me apaixono falar do Espírito Santo e daquilo que é viver no Espírito Santo. Eu me apaixono, gente. Me apaixono ver quando Deus faz essas coisas. Quando Deus toma a gente. Quando Deus possui o coração de um homem entregado. Consome uma mulher que se entrega. Quando Deus começa a usar um jovem, quando Deus toma uma criança, um adolescente, para falar, para ser diferente, para agir diferente, totalmente contrário às crianças, aos jovens desta geração que são comuns e correntes. Quando Deus levanta uma pessoa totalmente rara, parece até um mutante. Parece que não é humano, porque realmente ele vive na contramão. Ele é diferente. Parece que é do mundo, somente parece, mas não é. Ele entende de onde vem, ele entende quem é Deus, ele ouve o Espírito Santo. Sabe uma coisa que ministrou também o meu coração hoje, um vídeo que eu assisti hoje aí nos reels do Facebook. Gente, ministrou meu coração uma coisa tão especial, tão pura, sabe? Porque o Espírito é puro, andar no Espírito é puro. Quando você anda no Espírito, você entende a linguagem do céu, você entende a linguagem que se fala no céu, você entende a linguagem do Espírito Santo, você entende a linguagem de Deus. E a linguagem do céu, a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus é fé, é poder, é criar, é trazer as coisas que não existem ou que não são para que sejam, para que existam, para que sejam visíveis. Gente, é andar no Espírito. E nesse vídeo, irmãos, estava chovendo muito forte. E uma criancinha, eu não sei se você já assistiu esse vídeo, uma criancinha está feliz e falando com Deus puramente, com a sua pureza e inocência, está falando com Deus, falando: Deus para a chuva. É uma coisa tão de Deus, gente. É uma coisa, nossa, é uma coisa que não se entende humanamente. E ela falou: Deus, por favor, já para a chuva. E ela feliz, fulando. E ela deu as costas, olhou para quem estava filmando ela e se virou. Quando se virou, a chuva parou assim. Só tá respingando algumas. Mas foi assim, gente, uma coisa que parece de filme. Mas não é filme, é a vida do Espírito. Não é nem sequer essa vida real, é a vida no Espírito. Porque aquilo que nós chamamos, estamos na vida real. A vida real não é aquela vida real. A vida real para nós é a vida no Espírito. É a vida que Deus quer que nós vivamos. É a vida que Deus quer que a igreja viva. É a vida que Deus quer e anela que a igreja retome de novo. Que a igreja retome de novo e viva de novo como na igreja primitiva. Que não tinha nada de primitiva. E ainda não li nenhum versículo. Tem muitos versículos aqui, gente. Mas o Espírito Santo
Eu acho que ele sabia e conhecia meu coração que eu estou aqui me assegurando para não chorar. Eu não sei, não chorar não é nem por tristeza, gente, porque eu me comovo. O Espírito Santo, ele me comove, ele me sensibiliza nessa parte, porque é uma oração do meu coração, é uma oração, não é de agora, é uma oração de muitos anos, é um clamor de muitos anos, é um clamor para viver muitas experiências e baseado em muitas experiências íntimas com Deus, com Jesus, onde o Espírito Santo tem ensinado a voz dele, a voz do Senhor Jesus, a voz do Pai. E a gente tem aprendido a distinguir essas vozes, mesmo sabendo que é um só Deus. Mas quando Deus quer falar como Pai, você tem que entender quando Deus quer falar como Pai, quando é o Pai. Quando Deus quer falar como Jesus, através de Jesus, você vai entender, e quem anda no Espírito, ele sabe quando é que é Jesus. Mas quando ele quer falar através do Espírito Santo, gente, é por isso que o nome dele é o Ruá, é o sopro, é algo sutil, é o Espírito, é santo, é pureza. E quando ele fala é totalmente diferente. Não que Jesus não seja, não que o Pai não seja, porque eles são um só. Eu não posso dar mais glória a um do que o outro, porque é a mesma glória. É a mesma glória, é Deus, é Elohim, Deus em três pessoas. Mas quando o Espírito Santo fala, gente, quando é o Espírito Santo, não sei, mas para mim, para César é totalmente diferente. A minha vida se derrete. É como um fogo queimando dentro de mim, e quando ele fala, a minha vida se derrete, a minha vida se desfaz. O meu coração fica assim pequenininho, sabe? E meu amor cresce por ele. Eu posso ser o que for, ter os meus erros, como todo mundo tem, mas, gente, para mim é um privilégio ter uma vida no Espírito. Caminhar, andar no Espírito, né? E não é arrogância quando eu falo, não é orgulho quando eu falo. Se você não entende, né? Eu não me preocupo. Mas é verdade, gente. Porque quando você anda no Espírito, quando você anda e quer mais e mais se aprofundar nessa vida, ou nessa dimensão, você, literalmente, você não se importa muito com o que as pessoas pensam ou opinam de você. Você não se importa muito com o que as pessoas falam, com as acusações, com as críticas, com as murmurações, e são muitas. Mas quando você anda no Espírito, você somente está, tipo assim como disse a palavra de Deus, focado no autor e consumador da tua fé. E por isso que Jesus nos ensina na Bíblia, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas uma coisa se é necessária, uma coisa é um fato, aqui falando da igreja brasileira, gente, em nome de Jesus, muito necessário hoje em dia é caminhar, é andar no Espírito Santo. Se faz necessário, realmente é uma chama como que está apagada e que Deus está querendo reacender. Mas existem umas pessoas que eu chamo de faísca que estão ali querendo, buscando, se alimentando do Senhor, buscando em intimidade, aleluia, comendo o rolo, comendo o livro, comendo a palavra. E Deus vai acender essa chama de jovens, de homens, anciãos, crianças que andam nessa dimensão incompreensível que é a vida, que é andar no Espírito Santo. Sabe, não tem um conceito, uma definição assim específica para dizer, andar no Espírito é... Não, gente. Andar no Espírito é uma vida totalmente um abstracto, porque você não consegue explicar
você somente vive, você somente experimenta. E é como disse a Bíblia, é de glória em glória. É de glória em glória. O que Deus faz para aquele que anda no Espírito, o que ele experimenta é de glória em glória. É de uma glória menor a uma glória maior. E é assim que Deus permite viver a essas pessoas quando andam no Espírito. É uma vida no espiritual gradativa. É revelação, é entendimento. E é para aquelas pessoas que não creem ou que não acreditam em revelação, aquelas pessoas que falam que a Bíblia é toda a revelação que nós precisamos saber. Irmãos, nós estamos sendo muito finitos, muito rasos quando nós falamos que a Bíblia é toda a revelação que nós precisamos ter. Irmãos, a Bíblia é simplesmente um manual. Assim como quando você compra um air fryer, compra uma cafeteira, compra uma roceira, compra um celular, tem um manual para te dizer como funciona. E a Bíblia é isso, um manual para te dizer como você deve funcionar em meio deste mundo corrupto, em meio deste mundo pecaminoso. É um manual, é um plano, é uma estratégia de Deus para nos levar a Jesus de volta. É para onde Deus mostra e demonstra como é o perdão, onde Deus demonstra, aleluia, como é que nós temos que voltarmos a Deus, onde Deus nos ensina como, aleluia, Ele vai restaurar o seu reino. É somente um manual onde Deus nos mostra, mas existe muito mais. O Espírito Santo fala através de Paulo, em primeira carta aos Coríntios, que aquele, aleluia, que é o Espírito Santo, o Ruá, ele examina, ele sonda, ele esquadrinha até o mais profundo de Deus. E vocês acham que o mais profundo de Deus é somente esta Bíblia? São 66 livros e acabou. Não, gente, não, igreja. É o manual, gente. É uma revelação de Deus. É absoluta. É a palavra de Deus. Mas não é todo o que significa ser Deus. Porque tem coisas profundas em Deus que não estão aqui escritas. Tem coisas profundas de Deus ou em Deus que Deus não permitiu falar ao apóstolo Paulo. Tem coisas profundas em Deus que Deus mostrou para João, o apóstolo e profeta, o teólogo, que Deus mostrou a João, o amado do Apocalipse, e que somente Deus permitiu escrever tudo aquilo que é hoje o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, mas tem outras coisas que ele viu que não lhe foi permitido falar. Tem coisas que estão seladas na eternidade. Seladas. Seladas por quem? Por Deus. Mas quem as destrava? Quem tira o selo muitas vezes para que você veja coisas insondáveis? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o próprio Espírito de Deus na Bíblia, na palavra de Deus aqui diz: clama a mim. Clama a mim. Quando você escuta a palavra clama, irmão, é clamar. E clamar das profundezas do teu coração, alma, corpo, espírito, é clamar. Clama a mim. Ele fala assim: clama a mim. Clama a Deus, clama a mim. E eu, disse o próprio Deus, eu responder-te-ei, eu vou te responder, eu responderei, eu trarei coisas profundas, coisas que tu não leu aqui na Bíblia, coisas que olho não viu, coisas que ouvidos não ouviu, coisas que ainda não entraram no coração do homem. São aquelas coisas que o Espírito Santo, que Deus vai trazer, vai revelar e quer revelar para aqueles que o amam, para aqueles que clamam, para aqueles que buscam, para aqueles que querem
ter e se aprofundar numa vida com o Espírito Santo, gente. Quando a Bíblia diz, clama a mim e eu te responderei e eu te mostrarei coisas que olho não viu, coisas que você não viu. Quando fala, ele fala até daquilo que você está na Bíblia escrito, coisas que você não viu aqui na Bíblia, coisas que você não leu aqui, coisas que olho não viu, coisas que ouvido não escutou, não ouviu. São aquelas coisas que você vai receber, coisas que ainda não entraram em coração nenhum, de homem nenhum. São aquelas coisas que Deus quer revelar, são aquelas coisas que Deus quer mostrar, são aquelas coisas que Deus quer trazer, são aquelas coisas que Deus quer destravar, aleluia, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que andam no Espírito. Ei, naman, arabaxe de candala, oh glória. Então, gente, paremos de ser tão rasos, paremos de ser tão finitos, paremos de ser, gente. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, né? É necessário realmente, gente, que o Espírito Santo volte a tomar o controle da igreja. É importante, é mister seu, meu irmão, líder, pastor, apóstolo, presidente de denominação, escolas de teologias, é mister seu deixar que seja o Espírito do Senhor que te tome, que te possua, para que o teu ministério, para que o propósito da tua vida venha a ser de fato relevante, impactante, transformador, influenciador nas esferas espirituais. Não estou falando de influencer, estou falando de influenciar, porque Deus nos mandou a influenciar com a palavra de Deus. Mas para que essa palavra tenha poder de influência, tenha poder, aleluia, eu, você, a igreja, precisamos andar no Espírito Santo. Temos que ser direcionados, governados, aleluia, levados pelo Espírito Santo. A nossa vida tem que deixar de ser nossa. Quem ama a sua própria vida tem que perdê-la. É tempo de perder a nossa vida por amor ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é maravilhoso. Vamos ver o que falou aqui Jesus aqui em João capítulo 14. João 14, você que está esperando Bíblia, aqui vá para você em nome de Jesus. João 14. Jesus fala assim, vou começar a partir do versículo, deixa eu pegar aqui minha lupa, gente, porque eu tenho 43 anos, preciso de óculos, né? Vamos ler aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, né? João capítulo 14, Evangelho segundo São João, né? Segundo João, né? Capítulo 14, versículo 14 em diante. 14 em diante. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus é mentiroso? Não. Se ele fala que ele fará, ele fará. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O 16. Que são os versículos chaves, né? 16. E eu orarei ao Pai. Em outra versão fala, eu pedirei ao Pai. Mas aqui, na versão King James, de estudo aqui, que tenho aqui, né? Jesus fala assim, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, né? Para que Ele possa habitar convosco para sempre. O 17. O Espírito da Verdade, com maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que o mundo não
pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Glória a Deus. Então, gente, é por isso que o mundo, gente, nos chama de louco. É por isso que o mundo nos chama de malucos. É por isso que o mundo nos chama de doidos. É por isso que o religioso nos chama de rebeldes. E a muitos chamam de desigrejados. Né, gente? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em seu nome. E somente pode pronunciar com fé o nome de Jesus aquele que possui e que está no Espírito Santo. Né? Se me amar, guardareis os meus mandamentos. Quem ama a Deus, ele guarda. Não esconde, ele guarda. E guarda, quando fala de guardar, que ele guarda aqui no coração e se torna visível, porque da abundância do coração fala a nossa boca, ou fala a nossa vida. A nossa vida fala daquilo que é no nosso coração. Então, se nós guardamos a palavra de Deus, se guardamos a mensagem de Deus em nosso coração, né? É porque nós amamos Ele. Se nós amamos ao Senhor, nós guardamos o que Ele fala, o que Ele nos ordena. E se nós guardamos de fato essas palavras em obediência ao Senhor, nós vamos falar isso. É isso que nós vamos manifestar, é isso que nós vamos falar. Uma vida no Espírito. Porque a vida no Espírito é alimentada, é nutrida com a palavra de Deus. A vida no Espírito é alimentada, é nutrida pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, quando você guarda em teu coração com amor e com fé aquilo que Deus tem falado. Mas o que me chama a atenção foi esse versículo, foi essa palavra, baseado neste versículo 16, que na conversa de ontem aquela pessoa falou para mim. César, é que o mundo não pode ver, né? O mundo não pode perceber porque ele não vê. É porque o Espírito não é desse mundo. O Espírito do Senhor, ele está sobre mim, ele está sobre nós, mas ele não é deste mundo. Ele está dentro da igreja. Ele está dentro da sua igreja. E quem é a igreja? Somos nós. É você. É o teu coração, é o meu coração. Nós somos a igreja. E o Espírito do Senhor está sobre nós, está dentro de nós. E se de fato o Espírito Santo está em você e está em nós, gente, a gente vai viver uma vida que não é deste mundo, que não é dessa vida, que não é desta geração, que não pertence a esta realidade que você chama que é a vida real, não pertence a esta realidade, pertence a outra dimensão, a outra realidade, que vai contra a realidade que nós vivemos. Que eu posso dizer que é mais real que esta realidade, porque a realidade do Espírito Santo, a realidade espiritual, foi a realidade que criou esta realidade que nós vivemos e que é finita e que vai acabar. Tem prazo de validade. Mas a vida no Espírito não acaba, gente. A vida no Espírito, como eu já falei, é de glória em glória, é gradativa, é dependendo de quanto mais você se meta com Deus. Enquanto você mais, aleluia, entre aos lugares eternos, aleluia, entre as recâmaras eternas do Espírito Santo, você vai encontrar mais, você vai se alimentar mais, você vai entender esta palavra cada vez mais. Não é a intenção de Deus que você se transforme em um teólogo, não. A intenção de Deus é que você conheça Ele.
Essa é a intenção de Deus, sempre foi, é que você tenha intimidade, comunhão com Ele e que você conheça Ele nessa comunhão, assim como Ele te conhece. Porque se Deus não estivesse interessado em comunhão, Ele não tivesse criado Adão e Eva, Ele não tivesse criado a humanidade. E é por isso que Deus, Ele se interessa em comunhão, Ele quis criar um ser, aleluia, semelhante a Ele, parecido com Ele, para Ele conversar. E era isso que Deus fazia lá no Éden com Adão. Todos os dias Deus falava com Adão, descia e falava. E Deus não mudou o seu entendimento, o seu desejo eterno. Deus não mudou isso. É isso que Deus quer todos os dias falar conosco, ter comunhão conosco. Deus deseja que você e eu entremos, aleluia, uma dimensão onde nós possamos realmente falar com Deus e escutar Ele e ver Ele, sentir Ele, aleluia, cheirar, aleluia, a sua essência, a sua fragrância. Só que hoje em dia a igreja está perdida em tanta religiosidade. Infelizmente é a palavra, se escuta feio, mas a igreja está perdida em tanta religiosidade. E a religiosidade, o espírito da religiosidade que está matando a igreja. E tem esfriado o fogo, o fulgor do Espírito em muitas vidas. Muitos ministérios estão se apagando, já perderam a essência faz muito tempo. Já muitos homens caíram da graça faz muito tempo. Somente estão fazendo uma função de um ministério como se for um trabalho por costume, porque já sabem o que tem que fazer, eles já sabem, mas, aleluia, Deus, Ele está querendo tomar de novo as rendas, aleluia, da sua noiva. E é por isso que é necessário que em cada geração Deus levante, Deus desperte homens e mulheres que caminhem, que queiram, que anelem, que desejem andar no Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhecer, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Eu não vos deixarei sem consolo. Uma outra versão fala, eu não vos deixarei órfão. Né? Eu voltarei para vós. Quando Jesus falou que ele voltaria para nós, ele estava falando do Espírito Santo, que ele voltaria através da pessoa. Jesus voltou de novo através da pessoa do Espírito Santo. E ele fala que por isso ele não nos deixou órfão. É por isso que ele não nos deixou sem um consolo. Porque o outro consolador, que é o Espírito dele, ele viria para nós trazer o consolo, para trazer a revelação da paternidade de Deus, para trazer a paternidade em nossos corações, para trazer, aleluia, o governo da paternidade na igreja, para trazer a autoridade, para trazer a revelação do reino, para trazer a revelação da profundeza do coração de Deus. É o Espírito Santo. E ele é santo. E ele é perfeito. E ele é puro. E é perigoso ao mesmo nível e mais poderoso que uma bomba nuclear. Que quando você profere palavras contrárias contra o Espírito Santo, quando você profere blasfêmias contra o Espírito do Senhor e contra aquilo que ele faz, quando você critica o que o Espírito Santo faz, quando você critica o que o Espírito Santo fala, quando você critica o que o Espírito Santo faz, através, seja quem for o homem ou a mulher, você está criticando a obra do Espírito Santo. Porque hoje, os homens de Deus, eles são guiados, eles são levados a agir baseados na direção do Espírito Santo. E quando você murmura e blasfema contra aquilo que o homem faz em direção do Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo, querendo ou não. Assim você aceita ou não, você está pecando contra o Senhor. Eu sei que você fazia isso em ignorância, mas hoje que você vai escutar essa palavra, você não será mais
ignorante, você não será mais inocente. A partir de hoje você está sabendo, quando você se levantar para falar mal daquele homem que está falando a palavra de Deus, e você sabe que é Deus, o que está agindo em conformidade, em obediência do Espírito Santo, em conformidade com a palavra de Deus, e em obediência ao Senhor, e você profere crítica, murmuração ou blasfêmia, você está criticando é ao Espírito Santo, não é ao homem, é ao Espírito de Deus. Quando você critica, murmura, blasfema contra a obra do Espírito Santo, você está entrando em uma tela de juízo muito perigosa. Para você, não para o Espírito Santo, para você. Então, andar no Espírito. Mas não é isso que eu quero falar, gente. Quero falar desse andar no Espírito. Sabe? O propósito do Consolador. O propósito do Espírito Santo. O propósito dessa vida de andar no Espírito. Onde você encontra isso, biblicamente falando? Onde você encontra o propósito do Espírito Santo através da tua vida? Você encontra esse propósito, aleluia, no livro de Isaías. Né? Isaías tem 2 versículos, né, ou 2 passagens que nos fala do Espírito Santo. Né? Que nos fala, né, do Espírito Santo de Deus. Isaías, vamos ler Isaías 11:2. Aqui. Isaías 11:2. Isaías 11:2 é uma palavra profética, né, que fala, né, de Jesus, né? Mas aqui fala do Espírito Santo. Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito de Yahweh, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito com maiúscula, o Espírito Santo. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, ou a verdadeira sabedoria. O Espírito que traz o amor e o temor do Senhor. Né? Isaías 11, versículo 2, fala dos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Está ali. Espírito de sabedoria, entendimento. Espírito de conselho, de poder. De verdade. Espírito de amor e de temor ao Senhor. 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus. Né? Diz que o amor reverente a Yahweh será a fonte da sua inspiração. Você quer inspiração? Aprenda a amar a Deus. Peça a Deus que te encha de amor. Que te encha dele. Porque diz aqui, o amor reverente a Yahweh será a fonte da sua inspiração. Quem pode revelar o amor de Deus, gente? Quem me revela o amor de Deus? Quem te revela o amor de Deus? Quem traz esse amor ao nosso coração hoje em dia? Quem está aqui na terra para nos encher, nos consolar com esse amor reverente, desculpe, em nossos corações, que nos traz inspiração, aleluia. É o Espírito Santo. É andar com o Espírito Santo, gente. É ali que você vai encontrar poder, entendimento, temor, sabedoria, verdade, aleluia. Amor de verdade é no Espírito Santo. É no Espírito do Senhor. É no Espírito de Deus, é andar com o Espírito Santo. E a outra passagem está, é o capítulo mais conhecido de Isaías, Isaías 61. Né? Isaías 61, Jesus proclamou, como falando, em mim se cumpre essa palavra. Mas essa palavra é viva e eficaz, não morreu. A palavra tem vida. A palavra é para nós, é para a igreja, é para aqueles que o amam. E a palavra está viva. É a palavra de Deus. E diz assim, eis que o Espírito
Espírito de Yahweh, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e liberdade do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahweh e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinza, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahweh, para a manifestação do esplendor da sua glória. Somos nós, os que andam no Espírito. O ideal, a perfeição ideal dessa palavra é que essa palavra esteja sobre todos e sobre toda a igreja. Que todos andem nessa dimensão, que entendam o porquê é necessário hoje andar no Espírito. Porque quando você anda, quando eu ando no Espírito Santo, eu vou entender que o ministério do Espírito Santo é esse. É aqui que está o ministério do Espírito Santo. Presta muita atenção. É aqui, em Isaías 61, é que Deus revela, é que o Espírito Santo revela qual é a sua obra, o ministério dele aqui, o que ele veio fazer através de nós, porque o Espírito Santo ele faz através de nós. Ele não depende de nós, nós dependemos dele. Mas através de nós, ele faz, ele manifesta, ele revela o que Deus realmente quer. Qual é o propósito do Espírito Santo? Qual é o propósito do Consolador? O porquê o Consolador veio? O porquê ele está na igreja? O porquê ele deveria estar governando? Não porque ele não quer, mas porque nós, o ser humano, tem tirado das igrejas o governo do Espírito Santo. As pessoas têm tirado, têm anulado o ministério do Espírito Santo. Sim, gente, é assim. Se escuta muito feio, é verdade? Não é verdade? Mas é assim, o homem, o governo do homem, a liderança do homem tem tirado o ministério do Espírito Santo. É forte, né? É forte. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. É porque já essa unção não está mais em muitas pessoas, né? Estão forçando a barra. Estão fazendo ou trabalhando em ministério de forma forçada, como se for um trabalho comum e corrente. Até chamam muitos que o ministério como se fosse um trabalho, como se fosse uma empresa. O ministério do Espírito Santo não é uma empresa. Não funciona segundo os padrões deste mundo. Jamais e nunca. O Espírito do Senhor é a unção de Deus sobre nós. Deus fala em João, primeira carta a João, que nós temos uma unção que está sobre nós, que é a unção do Espírito Santo. É Ele que nos guia. Ele que nos ensina, é Ele quem faz o ministério valer a pena. É o Espírito Santo. O ministério sem o Espírito Santo é simplesmente uma ONG. É simplesmente um trabalho social, simplesmente mais nada. É algo vácuo, algo vazio. Mas a essência do ministério do ministro é o Espírito Santo. A vida do ministério é o Espírito Santo. O Espírito de Deus. É quando um homem, é quando eu ando no Espírito e me deixo guiar por Ele. É quando nós andamos nessa unção. A unção do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que veio o Espírito Santo? Qual é a principal função do Espírito Santo? O principal ministério? Para anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia. E de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, disse Paulo. Mas você forma parte do ministério do Espírito Santo. Anunciar. Por isso que eu declaro para o mundo espiritual, falo para os demônios, para os espíritos de religiosidade, eu falo. Eu não morrerei, senão que viverei e contarei, anunciarei as obras do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. E pelo Espírito Santo, eu farei em obediência ao Senhor. Porque eu entendo que um dos primeiros
propósito do ministério do Espírito Santo é anunciar boas novas aos pobres, aqueles que estão precisando, aqueles que estão morrendo, aqueles que realmente precisam ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a boa nova do Senhor, o Evangelho do Reino. O Espírito Santo, ele faz isso. Amém? Diz aqui, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Aleluia. O Espírito Santo faz isso. Ele nos leva, nos ensina, nos capacita. Gente, o Espírito nos capacita para cuidar de pessoas, para cuidar das pessoas que andam com o coração quebrantado. E você sabe que existem muitas pessoas que estão quebrantadas, estão quebradas, estão com uma vida totalmente quebrada, cheias de ansiedade, de tristeza, de depressão, de espírito de morte, um coração destruído por traições, adultérios, por calúnias, corações quebrantados. E quem vai cuidar, quem vai sarar, quem vai curar isso é o Espírito Santo. Mas ele faz sozinho? Não, ele faz através de mim, através de você, através da igreja, porque esse é um dos ministérios do Espírito Santo. De misericórdia. Proclamar liberdade aos cativos. Aleluia. Proclamar liberdade. É proclamar liberdade. É isso. Outro papel do Espírito Santo, que está dentro do ministério do Espírito Santo. Proclamar é falar com autoridade. Proclamar é falar com autoridade, é falar com a autoridade do reino, é falar com o governo de Deus, é falar, proclamar, é profetizar. Profetizar liberdade. Aqueles que estão cativos em regiões espirituais. Irmãos, quantas pessoas não estão na tua igreja cativas em regiões espirituais? Cativas pelo pecado, cativas pela pornografia, cativas pelo adultério, estão cativas pela fornicação, estão cativas pelo vício, estão cativas pela corrupção, como não conseguem sair, não conseguem se libertar. Estão cativas pelas drogas. Estão cativas pelo espírito de fofoca, pelo demônio de murmuração. Estão cativas em regiões espirituais que, se você conseguisse ver espiritualmente e enxergar cada região em que está cada pessoa, você ficaria louco. Mas glória a Deus que você não consegue enxergar, porque você não vai suportar. Tem pessoas que estão cativas, agrilhonadas com grilhões espirituais que são reais, que são espirituais, que são reais, são verdadeiros. Pessoas que estão aprisionadas em prisões espirituais, não conseguem sair, e somente o Espírito Santo, ele vai tirar essas pessoas através da tua proclamação, da tua voz, da tua boca, quando você proclame, quando você profetize com o Espírito Santo, andando no Espírito Santo. Porque se você não anda, se você não tem uma vida no Espírito Santo, você não vai levar libertação, você não vai levar liberdade àqueles que estão cativos. Você não vai levar libertação àqueles que estão no mundo das trevas. Olha aqui, gente. Mundo das trevas. Né? Libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. E ainda tem ministérios e denominações que não acreditam na libertação, sabendo que a libertação forma parte do ministério do Espírito Santo de Deus. E o religioso é tão religioso, que somente fala assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Já Jesus entrou na minha vida, não preciso mais. Não, meu irmão, não se engane. Aqui a Bíblia diz que estão cativos. Pessoas que estão cativas. E o Espírito Santo, aleluia, ele quer que nós proclamemos, profeticemos libertação, que levemos libertação, que levemos liberdade, porque existem pessoas que estão cativas, estão aprisionadas, estão em uma dimensão, em um mundo de trevas, em um mundo
espiritual demoníaco. Está misturando o santo com o profano. E somente o poder e a autoridade do Espírito Santo, somente essa unção, a unção do Espírito Santo sobre nós é que vai levar essa libertação. É por isso que o profeta Isaías fala assim que a unção quebra o jugo. É a unção do Espírito Santo que vem para quebrar todo jugo, todo grilhão dessas pessoas que estão cativas em regiões espirituais. Tem pessoas que têm corações aprisionados pelo pecado, pelo passado, por coisas que lhe fizeram e por coisas que elas fizeram e não conseguem se libertar. E elas não vão conseguir sozinhas porque estão prisioneiras, são prisioneiras. Um prisioneiro não se liberta sozinho, não. Um cativo não se liberta sozinho. Tem que ser alguém que venha e leve a libertação. Tem que ser alguém que leve a chave da libertação, a chave da liberdade. E essa chave é, aleluia, a proclamação da palavra, é profetizar, aleluia, a palavra, é levar a proclamação do Senhor. É no Espírito Santo que você proclama, que você liberta, aleluia. É você declarar com o Espírito Santo a libertação e com essa palavra na tua boca. É que os demônios, é que as regiões espirituais vão ser destruídas na vida das pessoas. E quando você se posiciona, quando a unção do Senhor está sobre ti, você vai proclamar e você vai estar vendo, aleluia, no Espírito, as áreas que estão afetando, que estão parando, que estão travando a vida e os ministérios de muitas famílias e de muitas pessoas. Então, um dos trabalhos, né? Uma das ações, das obras do ministério do Espírito Santo é proclamar liberdade, libertação àqueles que estão cativos, àqueles que estão prisioneiros da escuridão, prisioneiro das trevas, prisioneiro de demônios. O que Jesus fez quando ele foi lá especificamente para Gadara, para libertar aquele endemoniado gadareno que tinha legiões. Ele foi com autoridade e com o Espírito Santo proclamou a libertação e ordenou. Ele liberou a palavra com a sua boca. Ele liberou a palavra com a sua boca e ordenou que saia, e os demônios saíram. E aquele jovem que estava preso, que estava cativo, que era um prisioneiro do inferno, um prisioneiro das trevas, ele foi liberto pelo poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Glória a Deus. Outra função dentro do ministério do Espírito Santo, para aqueles que andam no Espírito Santo, é anunciar a todos, falar novamente, anunciar a todos o ano aceitável de Yahweh, o ano aceitável do Senhor, o ano da boa vontade de Deus. Proclamar, anunciar. Quando era pronunciado um anúncio real, um anúncio do rei, era um decreto. Quando você anuncia e proclama um novo tempo, um ano aceitável, aleluia, um ano da boa vontade do Senhor, você está anunciando, aleluia, um novo tempo, está profetizando um tempo de Deus, aleluia. Em meio de tantas trevas, em meio de tanto cativeiro, você está profetizando, aleluia, um novo tempo, um ano aceitável, um ano aprovado, um ano abençoado, um ano onde Deus está, um ano onde Deus abre o céu. Você está profetizando, aleluia, anunciando a todos, porque diz a todos, não é somente para os evangélicos. Você anuncia a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, porque também é um papel do Espírito Santo trazer justiça e juízo. Você proclama juízo, você proclama vingança contra os inimigos da igreja, contra os inimigos de Deus, contra aqueles que se levantam. Deus vai se vingar pela palavra do Espírito Santo.
Porque você proclama, você anuncia e você proclama, aleluia, o dia da vingança do nosso Deus. Não é somente coisas boas, né? Porque aí diz aqui, você anuncia a todos o ano aceitável do Senhor, um novo tempo abençoado, uma nova estação onde Deus vai trazer prosperidade, onde os céus se abrem, onde a igreja precisa se alinhar nesse novo tempo para receber as bênçãos de Deus, mas também você tem autoridade no Espírito Santo, aleluia, quando você proclama que vem um tempo também de vingança, onde Deus vai fazer justiça e juízo contra aquele que tem se levantado contra a igreja, contra aquele que tem se levantado contra os filhos de Deus, contra aquele que se levanta contra os ungidos do Senhor. Deus vai trazer um dia de vingança. Eita Deus! O ministério do Espírito Santo é sério, né? Não é brincadeira. Mas também fala aqui para consolar todos os que andam tristes. E esse é um dos papéis mais bonitos do Espírito Santo. Todos são bonitos, mas este papel é muito especial, porque Jesus fala aqui em João capítulo 14, versículos 16 e 17, né? E ele orou ao Pai para que ele venha, para que envie outro Consolador. E ele veio, glória a Deus, ele está sobre nós, o Espírito Santo, o Consolador. E ele veio para cumprir o seu ministério de consolar todos os que andam tristes. Você está triste? Tem pessoas que estão tristes e não sabem nem por que estão tristes. Tem pessoas que estão tomadas por espíritos de tristeza, por sentimentos de tristeza e nem sequer sabem por quê. É porque no mundo já é o maligno. E no mundo não há alegria. Mas aquele que anda no Espírito, para nós, a Igreja de Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. E o que consola aqueles que estão tristes é o Espírito Santo através da paternidade, o Espírito da paternidade. Por isso que Jesus fala assim, eu não vou deixar você sem consolo, eu não vou deixar você órfão, senão que eu vou enviar o Consolador, aleluia, eu não vou deixar órfão, eu virei de novo a vós. E ele veio através do Espírito Santo para trazer consolo, para trazer paternidade, e isso que a igreja está precisando bastante, precisando demais. É por isso que a igreja está morrendo, porque está faltando paternidade. Existem muitos juízes, muitos líderes, muitos pastores, muitos teólogos, muitos mestres, mas não há pais. São poucos os pais que existem. São poucos os pais que há hoje que levam o consolo, que ministram consolo, que ministram paternidade à igreja que está triste e que está sendo assassinada pelo espírito da religiosidade. A religiosidade é um espírito de tristeza que Deus olha e vê e se entristece quando vê a igreja debaixo desse manto de religiosidade, que é uma tristeza, que não deixa fluir, não deixa crescer. Muita gente cheia de si, de orgulho, de soberba. Mas o Espírito Santo lhe traz consolo. Ele traz paternidade. Ele traz o amor. Ele traz o abraço. Ele traz o quebrantamento, ele traz arrependimento, ele traz a conversão, ele traz o perdão. É o consolo de Deus, o Espírito Santo é o consolo de Deus para nós. O Espírito Santo é o consolo de Deus. O ministério do Espírito Santo é para consolar, é para fazer tudo aquilo porque o ministério de Deus, do Espírito Santo é grande, como já estamos aqui mencionando, é grande o ministério do Espírito Santo. É Ele quem faz tudo isso, através de nós. Em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Para consolar todos os que andam tristes. Só que nós não andamos tristes, nós andamos no Espírito Santo. A tristeza muitas vezes é momentânea, é rápida. A tristeza é tipo assim, como diz a palavra de Deus, né? O choro pode durar só uma noite, mas a alegria vem só amanhecer. Já amanhece, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Glória a Deus, aleluia. Né? E dentro do ministério do Espírito Santo é dar. O Espírito Santo, dentro do ministério do Espírito Santo é dar, é dar, é dar, é dar. Não é simplesmente pedir ou receber. O ministério do Espírito Santo é dar a
todos os que estão de luto e amargurados na igreja ou em Sião, uma linda coroa de cinza, uma linda coroa em vez de cinza, desculpem, uma linda coroa em vez de cinza. Óleo, quando fala de óleo, fala de unção, uma unção de júbilo, em vez de pranto, de lágrima, de choro, aleluia. E em vez disso, Deus traz um manto festivo. O manto fala também de um manto, de uma cobertura, de uma unção de alegria, aleluia. Ao invés de um espírito abatido. E o Espírito Santo faz isso, gente. Ele desata a alegria. Ele desata um espírito de júbilo. Ele traz uma unção de júbilo sobre nós. É por isso, irmão, que tem coisa que a gente não pode criticar. Porque a gente pode cair em uma condenação. Tenho visto muitos avivalistas e reformadores modernos que têm se movido. Eu já vi na minha igreja, lá na Venezuela, na minha igreja, pessoas ministrando uma unção de gosto, unção de alegria. Que aqui no Brasil chama a unção do riso. É a unção do gosto, da alegria. Aqui fala isso. Né? Dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinza. Óleo, unção de alegria, unção de júbilo, em vez de pranto. E um manto festivo, aleluia, de louvor pelo que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer. Deus traz um manto festivo de louvor em lugar de espírito abatido, para que nós venhamos ser plantação do Senhor, para que nós venhamos manifestar a glória de Deus. É isso que quer manifestar. Esse é o objetivo final do ministério do Espírito Santo em nós e através de nós, é que nós venhamos ser uma plantação do Senhor, é que nós venhamos manifestar o esplendor da glória aqui na terra, em nome de Cristo Jesus, é que nós venhamos inundar a terra com a glória do Senhor. É isso. É a função do ministério do Espírito Santo. Oh, glória, irmãos. Eu me apaixono, irmão. Me apaixono mesmo. Me apaixono a falar das coisas do Espírito Santo. E eu aprendo, para mim tudo isso é novo. Para mim tudo isso é rema de Deus. Para mim tudo isso é revelação do Espírito Santo para mim. Se eu pudesse escrever um livro, já teria escrito muitos. Mas Deus não me chamou para escrever livros. Deus me chamou para profeta, para anunciar a sua palavra, para pregar a sua palavra, para ensinar na prática. Através de missões também. Glória a Deus. Amém? Então, gente, andar no Espírito Santo traz um impacto poderoso e relevante a qualquer ministro e ministério, né, que obedecem e andam em um caminho em obediência a Deus através do Espírito Santo. Né? Quando você decide, irmão, quando eu decido andar no Espírito, né, no Espírito Santo, né? Essa decisão, a minha decisão vai trazer, né, mudanças radicais, gente. Radicais, né? Mudanças radicais. Por isso que muita gente tem medo de viver essa vida, porque quando você decide viver e andar, quando você entende, quando você é tomado pelo Espírito Santo, a tua vida não será a mesma, não. A tua vida não será a mesma. Não será a mesma, gente. É uma vida de renúncia, uma mudança radical. Por isso que parece uma vida de louco. Parece, mas não é. Para o mundo é uma loucura. Para aquele que não entende, é loucura. Né? Para aquele que está se perdendo, é uma loucura. Mas para nós é poder de Deus. Né? Mas quando você decide andar no Espírito Santo, você vai viver mudanças radicais, né? E marcantes mesmo, que vão marcar a tua vida, né? Vão ser mudanças visíveis para ti, visíveis para a tua família, visíveis para a tua esposa, para teu esposo, visíveis para a tua igreja, visíveis para a sociedade, e através de você vão acontecer mais mudanças visíveis. Vai impactar, vai tocar outras vidas, a tua vida vai ser um selo, uma marca para uma geração. Amém? Então, quando anda no Espírito, quando andamos no Espírito, né, é o caminho em uma dimensão onde aquilo que você vive será, né, uma marca e um sinal,
como eu já falei, né, um sinal que confirma, né, para outras pessoas, para outros líderes, para outros cristãos e para a igreja. Vai confirmar, você vai ser uma marca que vai confirmar aquilo que você fala, aquilo que você vai ser uma confirmação para aquilo que muitas pessoas estão vivendo e que estão entendendo, estão recebendo aí aos poucos e que não se atrevem. E quando te veem, quando te escutam, a pessoa se inspira, Deus se inspira, ele se identifica e você é uma confirmação para eles. Aquilo que você fala é uma confirmação para aqueles que estão esperando, aleluia, um mover de Deus. E aquele que anda no Espírito, ele leva o mover de Deus aonde ele for. Ele causa o mover, ele é um reformador, ele é um avivalista. Quem anda no Espírito é um reformador, ele carrega esse Espírito. O ministério do Espírito Santo se move como um gerador, revoluciona. Ele causa uma revolução nele e através dele ele causa algo, causa reforma, causa avivamento. Por isso que são necessários os reformadores, são necessários os avivalistas. Por isso que Deus, em cada geração da história da igreja, Deus tem levantado, aleluia, homens, pessoas realmente cheias, pessoas que andam no Espírito Santo, pessoas que marcaram a história, que marcaram a igreja, que marcaram gerações, que marcaram nações e países completos, pessoas que decidiram andar no Espírito e que pagaram um alto preço. Que derramaram sangue, que morreram, foram crucificados, foram decapitados, foram presos, foram açoitados, foram queimados vivos, foram enterrados vivos, foram queimados em fogueiras, foram caluniados, foram fuzilados por causa de andar no Espírito, por causa de que eles carregam um espírito diferente, o Espírito do Senhor que está sobre nós. É por isso que é necessário que cada geração Deus levante avivalistas e reformadores cheios e que andem no Espírito Santo. Andar no Espírito Santo, irmãos, ativa o dom sobrenatural de fé. E como eu já falei hoje de manhã, para fechar aqui, para terminar, quando você anda no Espírito, irmão, você anda em outra dimensão. Você anda numa dimensão da fé. E a fé é ativada. E a fé ativa o poder de Deus. Ativa os dons de poder. Ativa os dons do sobrenatural. Ativa o dom de cura divina. O dom de fazer milagres. O dom de ressuscitar mortos. O dom de profecia. O dom de conhecimento. Aleluia. Da palavra de conhecimento. Tudo isso, irmão, a igreja precisa viver de novo. Tudo isso não morreu. Porque o que vem do Espírito Santo, o que vem de Deus não morre. Não desaparece, como muitas pessoas pensam, como muitos religiosos pensam. Ai, será que já acabou? Isso já não é mais, já não é para essa geração, já não é mais para esta época mais, não. Todo o que vem de Deus é eterno. Não acaba, não morre, não diminui. Nós somos que morremos, somos nós que nos limitamos, somos nós que nos adaptamos ao sistema e nos perdemos em meio de tanta religiosidade, em meio de tanta mundanalidade, em meio de tanta misturando o santo com o profano, e o Espírito Santo não tem como operar. O ministério do Espírito Santo não tem como agir. E é por isso que hoje em dia existem muitas pessoas cativas e prisioneiras de espíritos imundos, de regiões espirituais, porque não tem pessoas hoje que se levantam com a unção do Espírito Santo, com a voz da autoridade para proclamar a liberdade, para levar a libertação, para profetizar um novo tempo. Irmãos, e pela graça de Deus, para a glória de Deus, eu tenho profetizado que para o 2025, irmão, eu tenho profetizado e vou profetizar novamente em nome de Cristo Jesus, que será um ano de alinhamento, um ano onde a igreja, aleluia, onde muitas pessoas que querem andar com o Espírito Santo vão caminhar alinhados,
onde vai se alinhar em seu coração com aquilo que Deus está fazendo nessas esferas espirituais. Será um ano, 2025 será um ano onde Deus vai abrir as portas da revelação e do entendimento para muitas pessoas, onde pessoas decidirão realmente seu caminho através de decisões que marcarão as suas vidas, onde pessoas terão que decidir realmente ou viver para Deus ou morrer nesse mundo por causa da frieza que há. Será um ano de bênção. Mas como disse Isaías, será um ano também onde Deus fará justiça. Será o dia da vingança de Deus contra aquele que tem se levantado contra a igreja, contra aqueles que estão destruindo a igreja, contra aqueles que estão causando escândalo na igreja, contra aqueles que estão usando o nome de Jesus e estão escandalizando esse nome. Será o dia da vingança do Senhor sobre eles, em nome de Cristo Jesus. Mas será um dia, será um ano, em nome de Cristo Jesus, será um ano de paternidade, de consolo para muitas pessoas que por muito tempo estão buscando alegria, estão buscando libertação, estão buscando o amor. E enquanto, irmão, eu falo para você, enquanto você busque mais esse amor, Deus vai revelar amor e vai revelar a paternidade e você vai sentir a Deus, o amor de Deus, o Pai, esse amor eterno. E aqueles que andam no Espírito, que querem mais, você vai conhecer mais. Coisas que o olho não viu, coisas que teus ouvidos não ouviram, coisas que ainda não entraram em coração de homem nenhum. São aquelas coisas que Deus já preparou e Deus tem preparado em 2025 para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que andam no Espírito Santo. Amém? Boa noite. A paz do Senhor. Shalom. E que Deus nos abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia. Glória a Deus, porque a misericórdia de Deus, aleluia, é a causa de nós não havermos sido consumidos. E é pela misericórdia de Deus que estamos de pé. Glória a Deus. Amém? E que Deus venha ter misericórdia de você, irmão. Entenda essa mensagem, porque é para você. Tenho certeza, convicta 100%, essa mensagem é para você. Em nome de Jesus, você é do sul, você é do leste, do nordeste, do leste, você é do oeste, você é do centro, é para você. O Espírito do Senhor está falando contigo. E Ele quer ativar, Ele quer transformar o teu ministério, a tua vida ministerial, a tua família, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para que você manifeste, aleluia, a glória do Senhor na tua geografia, na tua cidade, no teu estado, no teu bairro, no Brasil, em nome de Cristo e no mundo. Amém? Busca entender isso, irmão. Busca isso, busca. A Bíblia diz assim, buscai-me e vivereis. Buscai-me enquanto há tempo. Busca o Espírito Santo. Busca viver ou experimentar o que é realmente andar nessa dimensão do Espírito Santo. Você não vai se arrepender. Ou quizás você vai se arrepender de muita coisa, vai renunciar a muita coisa. Mas para essa vida, você não vai se arrepender jamais. Você vai querer mais. Você vai querer experimentar mais a cada dia mais. Você vai gemer por isso. Você vai chorar por isso. Você vai se desesperar por isso. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amo vocês. Ore por mim e eu vou estar orando por você. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a igreja de Cristo Jesus no Brasil. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. E que Deus venha estar cada dia mais despertando e incendiando aquelas faíscas que estão queimando por Jesus. Que estão queimando, clamando pelo mover e pela presença do Espírito Santo. E para ti, falta pouco. Ele já está derramando esse fogo. Amém? Deixa queimar somente, deixa queimar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Shalom. Obrigado e que Deus venha ser glorificado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Amém? Boa noite.